Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Hoje vamos explorar a intrigante história de Matusalém, Enoque e Noé e desvendar um mistério que ficou oculto por séculos. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo. Há muito tempo, em uma era envolta em mistério e maravilha, três figuras lendárias caminhavam sobre a terra, ligadas por um elo profundo, suas histórias entrelaçadas em um tecido de segredos antigos. Matusalém, um homem de notável longevidade. Enoque, conhecido por sua proximidade com o divino. E Noé, o escolhido para salvar a vida em um dilúvio devastador. No entanto, por trás das narrativas comuns que foram transmitidas através das gerações, havia uma verdade mais profunda e complexa, uma narrativa que permaneceu oculta por séculos. Enoque, por sua vez, era um homem de profunda espiritualidade que se destacava entre os homens como alguém que caminhava com o próprio Deus. Seus escritos e ensinamentos descreviam visões extraordinárias e revelações que transcendiam a compreensão humana. No entanto, por trás de suas palavras enigmáticas, havia uma conexão com Matusalém que poucos compreendiam. Nos dias antes do grande dilúvio, Matusalém, com sua longevidade extraordinária, carregava consigo uma sabedoria ancestral, adquirida através de incontáveis anos de experiências e observações. No entanto, ele também escondia um segredo profundo que remontava aos primórdios da criação. Noé descendia direto de Matusalém, cresceu ouvindo as histórias de seus antepassados e as advertências sobre a destruição iminente que se abateria sobre a terra. Ele foi o escolhido para preservar a vida durante o dilúvio, enfrentou desafios monumentais e provou sua devoção ao propósito divino. Noé era mais do que um homem comum. Ele era o guardião de um conhecimento ancestral, uma missão transmitida de geração em geração para preservar a verdade fundamental que Matusalém e Enoque protegeram tão diligentemente. Assim, os destinos de Matusalém, Enoque e Noé foram entrelaçados em um plano maior, um arranjo silencioso para proteger a verdade que ameaçava mudar o curso da humanidade. A história oficial registra apenas parte de suas vidas, deixando de revelar a intricada teia de conhecimento e segredos que eles mantiveram, um legado de sabedoria e verdade não revelada, que permanece oculta no tecido do tempo. Seus esforços conjuntos, embora não completamente compreendidos, estabeleceram as bases para a preservação da sabedoria que mudaria o destino da humanidade para sempre. Veremos agora a história de cada um deles. Enoque foi filho de Jered e pai de Matusalém, pertencente à descendência de Sete, através da qual o conhecimento de Deus foi preservado. O texto bíblico diz: E viveu Jered 162 anos, e gerou a Enoque. E viveu Jered, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jered 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Enoque tinha um relacionamento profundo com Deus, pois a expressão andou com Deus é aplicada somente a Enoque e a Noé. O texto bíblico diz: E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o
tomou. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Enoque viveu 365 anos antes de ser trasladado corporalmente ao céu para estar na presença de Deus. Assim, Enoque, juntamente com o profeta Elias, foram os dois homens do Antigo Testamento que não experimentaram a morte. O texto bíblico diz: "E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou." E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu, num redemoinho. No Novo Testamento, Enoque é citado na genealogia presente em Lucas, no capítulo 3, no verso 37, e também é citado na Epístola aos Hebreus. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. No capítulo conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé, o escritor de aos Hebreus atribuiu o arrebatamento de Enoque à sua fé notável, cuja qual conduziu a um testemunho de que agradara a Deus. Há também uma citação na Epístola de Judas, a qual os estudiosos discutem sobre a fonte que Judas realmente utilizou, se tradição escrita ou oral. O texto bíblico diz: "E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele." A citação em questão é de caráter messiânico e possivelmente é uma citação de Deuteronômio, no capítulo 33, o verso 2, presente em 1 Enoque, capítulo 1, verso 9. Foram encontrados 3 livros que trazem o nome de Enoque como autor, sendo eles: primeiro livro de Enoque, segundo livro de Enoque e terceiro livro de Enoque. O conteúdo dos livros contém algumas semelhanças. O mais famoso deles, o primeiro livro de Enoque, é amplamente conhecido pela sua versão etíope. O livro de Enoque já existia no período apostólico e também era conhecido por alguns pais da igreja, mas seu original acabou desaparecendo, sobrando apenas alguns fragmentos em grego e etíope. Em Qumran, em uma das grutas, foram encontradas partes de manuscritos de primeiro Enoque, escritos em aramaico. Apesar dos livros surgirem uma suposta autoria de Enoque, a data mais recuada para a autoria dos fragmentos encontrados é de 200 anos antes de Cristo, estendendo-se até um século depois de Cristo. Grande parte dos estudiosos considera que os livros não possuem qualquer chance de terem sido escritos por Enoque, embora alguns considerem que o primeiro livro de Enoque pode conter algumas citações do próprio Enoque, que foram preservadas e transmitidas por tradição oral. De maneira geral, os livros de Enoque são considerados pseudoepígrafos, ou seja, são escritos judaicos que nunca se aproximaram da posição canônica e que também não encontram lugar nos chamados livros apócrifos. Sobre a citação feita por Judas nos versículos 15 e 14, e que remetem a alguns trechos do livro de Enoque, os estudiosos se dividem. Alguns acreditam que Judas fez uma citação de uma tradição oral, que também estava presente no livro de Enoque. Outros acreditam que Judas estava intencionalmente citando uma literatura pseudoepígrafe, usada por falsos mestres, a fim de silenciá-los com seu próprio material. Matusalém foi o homem que viveu mais tempo na Bíblia. Ele era filho de Enoque e avô de Noé. Matusalém viveu 969 anos.
A Bíblia fala pouco da vida de Matusalém. Seu pai era Enoque, o homem que andou com Deus e foi arrebatado. Aos 187 anos, Matusalém teve um filho, chamado Lameque, que seria o pai de Noé. Matusalém também teve outros filhos e filhas e morreu com 969 anos. A Bíblia não fala de nenhuma pessoa que tenha vivido tantos anos como Matusalém. O texto bíblico diz: E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porque Deus para si o tomou. E viveu Matusalém 187 anos, e gerou a Lameque. E viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos, e morreu. Matusalém viveu no tempo antes do dilúvio, quando a maldade dos homens estava crescendo de forma descontrolada. Antes de morrer, ele provavelmente viu Noé construir a arca e ouviu seu neto contar o que Deus iria fazer com a humanidade. No entanto, a Bíblia não diz se Matusalém creu ou não, nem se era temente a Deus ou não. Embora tenha vivido tantos anos, a vida de Matusalém é desconhecida. A Bíblia não explica como Matusalém e as outras pessoas de seu tempo viveram tantos anos. Antes do dilúvio, as pessoas que têm suas idades registradas na Bíblia viveram muito mais tempo do que é normal hoje em dia. Matusalém não foi o único a viver centenas de anos. Existem 3 teorias principais sobre a vida extremamente longa de Matusalém e seus contemporâneos. A esperança de vida era diferente. Nos primeiros tempos da humanidade, Deus pode ter deixado as pessoas viverem mais tempo para poderem desenvolver a civilização ou por qualquer outro motivo. A primeira referência a um limite máximo de idade para o homem apenas aparece em Gênesis, no capítulo 6, no verso 3, um pouco antes do dilúvio. Depois do dilúvio, as pessoas começaram a viver muito menos tempo. A contagem de anos era diferente. Talvez as pessoas antigamente contavam os anos de maneira diferente, seguindo um calendário muito mais curto que o solar. Depois do dilúvio, podem ter mudado de calendário. No entanto, essa teoria é difícil de sustentar, porque significaria que as pessoas da família de Matusalém terão filhos enquanto ainda eram crianças. As idades são simbólicas. As idades podem representar dinastias começadas por esses homens ou épocas históricas marcadas por seu contributo. Assim, os filhos seriam descendentes, não filhos reais. Em várias partes da Bíblia, os descendentes mais distantes de algumas pessoas foram chamados de seus filhos. Enfim, como a Bíblia não explica, todas essas teorias são apenas isso, teorias. A Bíblia apenas diz que Matusalém e seus parentes viveram muitos anos e não entra em detalhes sobre o assunto, porque não era relevante para a história. A Bíblia não diz se Matusalém morreu no dilúvio ou morreu antes. Porém, a idade com que Matusalém morreu coincide com a idade que Noé entrou na arca. Se Matusalém morreu no dilúvio, então terá morrido por sua própria incredulidade, porque Noé tinha avisado que Deus iria destruir a humanidade. Por outro lado, ele pode ter morrido com dignidade um pouco antes do dilúvio, evitando assim o castigo dos ímpios. Como a Bíblia não nos fala sobre o caráter de Matusalém, não podemos saber com certeza como morreu. Era um tempo em que a maldade do homem havia enchido a terra e a corrupção estava por toda parte. No meio desse caos havia um homem chamado Noé, que era justo e íntegro em meio a uma geração corrupta.
ele andava com Deus e buscava viver de acordo com seus mandamentos. Noé vivia em uma pequena cidade, onde as pessoas se entregavam aos desejos mais vis e ignoravam qualquer advertência divina. Um dia Deus falou com Noé e revelou que traria um dilúvio sobre a terra para destruir toda a carne corrupta, mas preservaria a vida de Noé e de sua família, pois ele havia encontrado graça diante dele. Deus ordenou a Noé que construísse uma arca de madeira, dando-lhe instruções detalhadas sobre como deveria ser feita e o que ele deveria fazer para sobreviver ao dilúvio. Noé obedeceu às instruções divinas sem questionar, reunindo os materiais necessários e construindo a enorme arca durante muitos anos. Enquanto trabalhava na construção da arca, ele continuava a pregar a mensagem de arrependimento às pessoas, mas poucos lhes davam ouvido. Finalmente, quando a arca estava pronta, Noé e sua família entraram nela, juntamente com um par de cada espécie de animal, como Deus havia ordenado. As águas do dilúvio começaram a cair dos céus, e os mares se ergueram, engolindo a terra e todos os seres vivos, exceto aqueles que estavam protegidos dentro da arca. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva continuou a cair, e as águas cobriram as montanhas mais altas. Noé e sua família confiavam em Deus para protegê-los durante esse período assustador. Após o dilúvio, quando as águas finalmente recuaram e a terra seca emergiu, Noé libertou os animais e, junto com sua família, começou a repovoar a terra, agradecido pela proteção e pela oportunidade de recomeçar. Assim, Noé e sua família se tornaram os únicos sobreviventes de um mundo destruído, testemunhando a fúria de Deus e a sua misericórdia ao mesmo tempo. A história de Noé ficou marcada como exemplo de fé inabalável e obediência diante da adversidade, um símbolo de esperança e renovação em tempos de desespero. A verdade não contada sobre esses 3 homens notáveis vai além das palavras registradas na Bíblia. Eles eram guardiões de uma sabedoria ancestral, uma sabedoria que desafiava as narrativas comuns da existência humana. Que essas histórias nos inspirem a buscar uma compreensão mais profunda do propósito divino e a preservar a verdade que transcende o tempo. Matusalém, Enoque e Noé, 3 gerações unidas pela fé, nos mostraram que a espera não é em vão. É um convite para confiar nos desígnios do Criador, sabendo que cada segundo de paciência é uma prova de amor e preparação para o que está por vir. E essa foi a intrigante história de Matusalém, Enoque e Noé.